Pessoas narcisistas têm como protagonista de toda a sua vida e de todas as suas relações o seu próprio eu, o seu próprio ego. É importante entendermos que quando falamos de ego, a gente fala egoísta, muito egóico, aí sim a gente está dando a dimensão de um ego exageradamente grande. Mas o ego, em sua palavra simples, significa apenas eu. E aqui a gente vai trabalhar a ideia do quanto que todo narcisista comete o mesmo erro do ego, no sentido de todos nós temos um ego, todos nós lidamos com o nosso próprio ego, mas que erro esse narcisista comete ao encarar o seu ego de uma forma tão grande, a colocar seu ego tanto como protagonista de mundo, que ali encontramos um erro que é muito importante a gente perceber para que também a gente não caia nas mãos, não caia nas chantagens, não caia nas crueldades que podem acontecer. E é isso que nós vamos olhar hoje. Vamos entender que erro é esse e que fissura de funcionamento é esse que pode nos ajudar a nos protegermos desse tipo de estrutura, tá bom? Pensando nisso, nós vamos passar por esses pontos para ficarmos bem aprofundados nesse tema. O primeiro é a dimensão do seu próprio ego, como eu estava dizendo, vamos falar sobre isso. Depois, a insustentabilidade desse ego na realidade, já começando a entender por que erro é esse, como que isso acaba não funcionando e ele acaba falhando. E por último, a força grandiosamente fraca, que uma ambivalência interessante para a gente perceber que será que essa força é forte mesmo ou é uma força fraca? Vamos entender tudo isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. Já convidando para se inscrever no canal e curtir o vídeo é a forma que você sempre nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem um link para as minhas outras redes sociais para você conhecer os meus livros. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a dimensão do seu próprio ego. Como eu disse, ego é uma palavra comum para todos nós temos, todos nós devemos cuidar do nosso e às vezes ele precisa ser mais protagonista, mas às vezes também ele precisa dar espaço ao ego dos outros. Ou seja, um comportamento mais razoável contempla um encaixe de egos pelas nossas sociabilidades, onde as coisas fluem, nos damos bem, lidamos com as pessoas lidam com a gente e seguimos a vida. Quando falamos da dimensão do seu próprio ego, nós estamos falando justamente quando o narcisista interpreta que o seu ego, como um instinto de certa forma, precisa ser maior, precisa ser dominante, precisa ser protagonista de todo espaço, de toda atuação, de todo envolvimento onde ele está. Isso, claro que, além de ocupar muito espaço, passa por diminuir egos que possam ali competir, que sejam adversários, né, que sejam concorrentes desse espaço. Claro, porque se sentir grandioso, se sentir protagonista, se sentir neste poder, é essa palavra, dá poder, dá possibilidade, dá escolha, ou seja, dá domínio. E o sujeito que está, aí a gente pode ir mais longe na psicanálise, mas que de certa forma é esvaziado de suas próprias percepções, esvaziados dos seus próprios afetos vulneráveis, quer dizer, não lida com aquilo que também pode ser vulnerável, aquilo que também pode ser difícil, ele precisa se proteger apenas sendo grandioso, apenas se sentindo dominante, para que nada o atinja. Ou seja, pessoas comuns são atingidas, mas tem uma estrutura egóica capaz de falar assim, não, ok, eu não sou perfeito, ok, eu me restauro, ok, eu vou aprender com isso. Narcisistas têm pânico dessa possibilidade de olhar para sua vulnerabilidade. Então fecham todas as portas. E fechar as portas para não se perceber vulnerável é estar sempre numa hierarquia acima, sempre no máximo da hierarquia, acima de todos e protagonista de todos. Então a gente precisa entender esse conceito para que a gente entenda que a dimensão que ele dá ao próprio ego é uma dimensão, claro, fantasiosa, de alguma forma também manipuladora, porque ele vai construindo situações onde essa dominância vai ganhando concretude e aí naturalmente vai cativando, construindo, alocando as outras pessoas em posições menores. Muitas vezes, o par perfeito de um narcisista é justamente uma pessoa muito ferida, muito machucada, que tem um ego muito fragilizado, porque essa não consegue lutar pela própria disputa de espaço, pelo próprio protagonismo, pelo próprio respeito pelo seu próprio eu. Então fica muito fácil para o narcisista dominar, para o narcisista realmente construir ali um espaço de hierárquico, né, sobre tudo, e muito fácil desse outro que é fragilizado não conseguir se impor e achar aquilo normal, achar que de repente não, o outro está certo, eu que sou ruim, o outro está certo, eu que sou fraco. Então é importante a gente ver que essa dimensão dada é o palco, é o cenário da nossa reflexão aqui e é por onde esse narcisista constrói as suas construções psíquicas, as suas manipulações,
mas também é por onde ele erra, e é isso que a gente vai entrar agora. Aqui está o erro. Nosso segundo ponto, a insustentabilidade desse ego na realidade. Como eu disse, é uma construção fantasiosa que vai sendo imposta, de certa forma, a si mesmo e ao outro. E a depender desse outro, como eu disse, fragilizado, contempla esse cenário e aprova e constitui e ajuda que seja assim. Mas, de certa forma, numa ampliação um pouco mais social, uma ampliação um pouco mais complexa, ou seja, quando esse narcisista lida com mais pessoas, com mais situações, com mais cenários, isso fica absolutamente insustentável na realidade. Porque a realidade é que esse ego não é merecedor de ser tão gigante, tão protagonista assim. Claro, cada pessoa tem um talento, acaba sendo protagonista em alguma coisa, mas ele quer ser o dono de tudo, de uma hierarquia toda e ao mesmo tempo de nada, porque não há uma atuação específica, acaba sendo só um atropelamento de qualquer outro. Então, por isso, ele acaba não sustentando, porque daqui a pouco ele cruza e encontra alguém que tem força psíquica, tem força egóica, consegue se defender, consegue fazer um equilíbrio entre pessoas. E aí vê esse desequilíbrio, se depara com essa opressão, se depara com essa hierarquia e fala, não aceito, ou briga de volta, ou responde, ou reage, ou afasta, e aí isso acaba não se sustentando. Ou seja, aquilo que o narcisista quer acreditar ser, esse gigante egoico, esse gigante dominador, não é. É como um balão que pode ser enorme, mas com uma simples agulha esvazia, explode, é oco por dentro, não tem isso, né? Isso não quer dizer que o narcisista não tenha materiais que poderiam virar coisas interessantes, mas na verdade esse lugar de ser oco é porque ele não trabalha nesse lugar de dentro, ele não esculpe sua interioridade, então fica vazio mesmo, e aí não se sustenta. E esse é o grande erro, porque ele acredita ser algo que não é. E aí ele cria um monstrão, que na verdade é um grande balão em forma de monstro, que na verdade, olha, faz assim que estoura, faz assim que voa longe, faz assim que se degrada. Claro, o narcisista também pode ter uma agressividade, uma violência, pode também ter uma força de erupção de temperamento, de energia, principalmente quando vai se aproximando de perder essa camada, de perder esse disfarce. Por isso também não é recomendado ficar enfrentando, né? Mas fato é que não tem essa força toda. É um balão vazio por dentro, né? É um balão em forma de gigante, mas é um balão, não é um gigante. Então isso tudo é o lugar onde a gente vai percebendo que é assustador receber essa energia, é assustador receber essa imposição narcísica, mas não precisa se assustar no sentido de realmente achar que isso é forte assim, é grande assim, e que eu sou fraco assim, que eu sou pequeno assim. Não. Ali é toda uma atmosfera construída a partir de uma crença tão verdadeira desse narcisista que acaba transparecendo verdade a nós, se nós estivermos principalmente um pouco mais fragilizados. Com uma certa estrutura, uma terapia legal, um entendimento de mundo bacana, a minha relação com o mundo, eu já consigo ver que aquilo é maquiagem, aquilo é um balão vazio, aquilo é uma coisa oca e que não funciona e que não vai me oprimir. E aí sim a gente consegue ir ganhando a dimensão desse erro que ele comete na sua própria estratégia e o quanto que então se despotencializa aos nossos olhos. Aquilo ali não vai ter poder de me dominar, porque na verdade aquilo é uma grande fantasia, é uma grande ilusão e aquilo não tem o poder de fato ser grandioso dessa forma. Vamos no nosso último ponto, que a gente vai cravar, entender de uma vez como que isso se consolida e como que a gente age muito bem de frente a esse funcionamento. O que a gente acabou de conversar praticamente já explica esse último ponto, mas para a gente focar e finalizar em grande estilo, aqui é importante a gente passar, que é a força grandiosamente fraca. É o que eu estava dizendo, eu achei essa imagem do balão fantástica, um balão grandão de um gigante, parece enorme, parece forte, mas grandiosamente fraca, oca, sem musculatura, sem elementos psíquicos, sem elaboração psíquica, sem complexidade, sem grande subjetividade trabalhada. É um grande caos de energia, o que causa agressividade, como eu disse, é perigoso também, mas não é organizado, não é seguro, né? Não é apropriado. Então, quando eu estou brincando aqui, né, com a oposição força e fraca, né, a força grandiosamente fraca é porque a força é da imposição,
mas que de uma imposição maquiada que na sua interioridade, na verdade, se soa inútil, fraca. Mais uma vez, em suas atuações ali práticas do dia a dia pode até ter uma agressividade, uma violência, mas internamente não sustenta de forma mais palpável os assuntos da vida, as complexidades da vida, os enfrentamentos da vida. Então, acaba sendo sempre uma cena teatral muito limitada, com muita validade, ou seja, não vai muito em frente, não se sustenta, porque não é real, não tem aquela força de fato interna, psicologicamente falando, e por isso, então, acaba sendo uma ideia de força e que transmite e assusta mesmo essa ideia de força, mas que em sua verdade absoluta é absolutamente fraca, míngua, delicada no sentido da fragilidade, e aí que a gente tem a opção de se perceber o outro, se impor de volta e falar, opa, aqui essa atuação não vai rolar, essa dominância sobre mim não vai acontecer. É muito importante entendermos essas nuances da estrutura, essas interpretações, esses olhares, para que na atuação prática a gente olhe com mais realidade, com mais concretude o que estamos vivendo. É sempre muito assustadora a fantasia que nós mesmos criamos sobre o que vivemos. Porque, claro, não sabemos muito bem o que é, como funciona, a gente acaba se assustando, não querendo correr risco, não querendo enfrentar, mas quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai criando um pouco mais de força. Como eu disse, é recomendado não bater de frente, a não ser que você se sinta seguro, protegido, porque pode despertar ali uma agressividade que naquela prática momentânea pode ser perigosa. Mas eu quero dizer, numa estrutura profunda de construção de vida, de construção de história, não se sustenta essa força. Ou seja, a dominância sobre você tem que ser quase que ter uma manutenção diária para que aquilo se mantenha. Se ele atuar e não atuar mais, ele perde aquele poder porque facilmente aquilo derrete, aquilo não se sustenta, você ganha olhares que desmontam aquilo. Por isso que é importante ganhar agora olhares que desmontam isso, para que essa sustentabilidade não se dê e você não fique refém de nada. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras até aqui, por participar de mais dessa reflexão. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e deixar aqui o seu comentário. É o lugar onde a gente bate um papo e todo mundo se ajuda, é muito bacana. De restante, eu só quero desejar que você seja feliz e dizer que estamos no caminho certo. Um super beijo.